Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico, a pauta do momento em evidência aqui na programação da nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. Além dos canais 26 e 526 da NET, você pode acompanhar esse programa ainda pelo nosso canal no YouTube. É a TV Serra Farroupilha, vá lá, você vai assistir, vai identificar toda a nossa playlist, entre lá na playlist Entrevista do Dia, vai estar lá esse programa. Também vai estar esse programa na íntegra no nosso canal no Facebook, TV Serra Farroupilha, você passa por aí, você curte, você segue a nossa página e você acompanha tudo que rola na nossa programação. E também temos, é bem verdade, o nosso canal no Instagram com os destaques do momento. Eu quero pedir a permissão dos senhores nesse momento para fazer a remoção da máscara. Nós ainda precisamos usar a máscara, não podemos abolir esta prática, muito longe ainda de termos esta possibilidade. O uso de máscara, higienização das mãos com água e sabão. Na falta desses, utilize o álcool gel e ainda manter um distanciamento social entre as pessoas e no mínimo 1,5 metro. São medidas que nós precisamos continuar adotando. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Serra para a entrevista do dia o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, posto de Farroupilha, o tenente Marcelo Stassac. Nós estamos vivendo a Semana Nacional do Trânsito. Teve início esta semana no dia 25, ou melhor, no dia 18 de setembro e vai até o dia 25 de setembro. O objetivo é conscientizar, falar cada vez mais sobre a educação no trânsito, como a gente deve se, eu digo a gente porque eu não vou me excluir, como a gente deve se comportar no volante. A gente sabe que as pessoas têm o hábito de dizer, não, eu sei dirigir, eu sei tudo, eu sei fazer, eu sou um bom motorista. A pergunta que a gente se faz, a gente é um bom motorista? Somos ou não somos um bom motorista? A gente acha que é, mas na prática talvez a gente deixe a desejar como bom motorista. E por isso nós vamos refletir um pouco sobre essa temática no programa de hoje. Quero cumprimentar o comandante da PRE, posto Farroupilha, o tenente Marcelo Stassac, e deixá-lo à vontade. Se quiseres manter a máscara, pode mantê-la. Se achares por segurança, sentir-se seguro para retirá-la, fique à vontade. Bem-vindo, tenente Stassac, mais uma vez. Obrigado, Leandro, uma satisfação, né? Vamos tirar isso, né? Fica mais fácil nós conversar. Comunicação mais limpa. Fica melhor, né? Então, é uma satisfação mais uma vez participar contigo, né, do programa, né, e já rotineiro nesse mês de setembro. Acho que há muitos anos nós fizemos essa participação e falar um pouquinho do nosso comportamento, né, nossa situação no trânsito regional. Enfim, é sempre importante relembrar algumas coisas e também atualizarmos algumas. Qual é o grande foco, o grande princípio da Semana Nacional de Trânsito que acontece sempre no mês de setembro, nesse ano de 18 a 25 de setembro? Esse ano, né, viemos com o tema na Semana Nacional do Trânsito, né, de reduza riscos e proteja a vida. Muito importante essas palavras no momento que a gente observa o comportamento do nosso condutor, a forma que essas pessoas estão levando os seus veículos, também tudo que se percebe dentro desse ano totalmente atípico, né, que nós vivemos, todo esse fator psicológico que nós temos acometidos e também algumas deficiências que essas pessoas, no momento que assumem o seu veículo, apresentam. E isso basta nós analisarmos de forma bem simples cada coisa que se verifica ao longo da rodovia, ou cada acidente que nós atendemos, ou cada conversa também que temos, né, com os condutores ou os envolvidos, né, nesse circuito todo, para ver como é realmente afetado o comportamento de cada um por cada adversidade que nós passamos. Claro, até porque quando se fala na Semana Nacional do Trânsito, agora talvez tenha mudado um pouco em função da pandemia, mas no Brasil, um dos fatores que mais matava antes da pandemia era o trânsito. Eu não sei se ainda não é, mas enfim, se não é, está ali muito próximo, porque o trânsito tem ceifado vidas, né, tenente Stassac?
Isso é uma rotina que nós temos já há muito tempo, embora em números nós já percebemos uma mudança bastante significativa. Se nós puxarmos historicamente nos últimos 10 anos, hoje pode-se dizer que na região nós temos menos de 60% do que acontecia em 2010. Isso, quando se acompanha as estatísticas, está claro, está a olhos vistos, né? Caiu mais da metade, então, o número de mortes. Comparando com 2010. Com 2010. 2010 foi um ano muito atípico, nós tivemos um número muito severo, realmente. Então, falando só, micro-região de Farroupilha, 2010 nós tivemos 47 pessoas que perderam a vida durante o ano. Sim. Hoje, nos últimos anos, nós estamos entre 35, 36 e 37. Já 2020, já estamos com 22 pessoas, micro-região de Farroupilha. E esse número é exatamente igual ao mesmo número do mesmo período de 2019. Então, se nós compararmos apenas estatisticamente, o trânsito se comportou igualzinho a 2019, nesse período de 2020, com toda essa adversidade. Por que isso chama a atenção? Porque nós estamos numa campanha muito forte com cuidados pela vida, não falo só no trânsito, né? Cuidados em tudo. Tu muito bem abriu o programa falando de todos os nossos procedimentos de segurança, máscara, álcool gel, distanciamento. Entre outros tantos, né? Entre outros tantos, pois é. Então, há uma reflexão muito grande entre as pessoas, né, isso contigo, isso comigo, entre as famílias, quanto a esses riscos todos que nós, no nosso conviver, nós estamos expostos. E no trânsito a mesma coisa. Bom, isso deveria ter refletido também na condução do condutor, não sabemos. Talvez no futuro um estudo vai dizer isso. Porque todos os cuidados nós estamos tendo referente ao vírus, porém os cuidados com a nossa condução diária. E aí, qual a nossa participação nisso também? Cada acidente que nós temos, cada ferido que resulta, é um leito no hospital que é ocupado, né? É uma UTI. Toda uma estrutura que se movimenta na área da saúde. Tudo é movimentado, e daí no momento que nós vemos a competir esses leitos, né, essa estrutura com o combate à pandemia, então há de se preocupar também. Claro, com certeza. Mas eu estava pensando também a questão do número das estatísticas, se a gente vem tendo um comportamento em 2019 e 2020 abaixo do que foi o ano de 2010, que foi um ano bem atípico e que teve um grande número de acidentes de trânsito. Também acho que um outro fator favorável, aumentou muito o número de veículos de 2010 para cá, comparados 10 anos, deve ter crescido muito a frota, ou seja, espelha um pouco que o condutor está mais preparado? Nós estamos falando de 10 anos de diferença. Então, toda uma evolução se teve, com certeza. Nós tivemos também muita evolução tecnológica, nossos veículos mudaram muito de lá para cá. Os mais novos hoje, ele apresenta uma condição muito mais favorável, muito mais resistente do que nós tínhamos também naquela época. A fiscalização também evoluiu muito, com muita tecnologia. Nos chama a atenção a diferença de comportamento num pequeno trecho da 122, que é o que aqui acho que é o mais importante no que nos afeta, que é essa ligação de Farroupilha com Caxias do Sul. Nós tínhamos uma acidentalidade muito severa, que variava entre 4 e 5 mortos ano só nesse pequeno trecho. Eu falo daqui da nossa Tramontina até o Shoppings. Sim, o Shopping Guatemi. Exato. 2015, meados de 2014 para 2018, nós não tivemos nenhum acidente que vitimou pessoas, que foi um acidente fatal. Sim, com morte no local, né? Exato. Nós tivemos vários que tivemos que pessoas se feriram. Agora, danos materiais e pessoas feridas. Que pessoas morreram, então foram 4 anos, né, praticamente ilesos nesse sentido de perdas de vida. Por que isso? Aí chama a atenção da tecnologia. Em 2014, nós passamos a operar com um radar mais moderno e trabalhar muito forte, né, nesse trecho. Também nesse período nós tivemos a instalação do Pardal, né, ali próximo ao retão dos cavalos. Isso, sim. Também na 122. Então todos esses fatores influenciaram nesse trecho, ou seja, o comportamento mudou. Então, algo aconteceu nesse período. Eu alinho muito isso à fiscalização mais aperfeiçoada com a tecnologia, o avanço dos veículos, embora o incremento na frota, né, mas também teve esse avanço tecnológico nesses veículos e também o reflexo da conscientização que se é aplicada. Muito se tem trabalhado nisso, se bate muito forte os órgãos educativos de trânsito,
né, trabalha bastante nesse sentido, muitas campanhas foram feitas, o próprio Detran investe muito nessas condições. A Polícia Rodoviária não fica atrás, embora o seu objetivo principal é a segurança no trânsito e não somente a educação, mas também auxilia nesse sentido. Então várias coisas aconteceram. Os números são positivos se comparados a 2010, mas ainda muito desfavorável pelo que a gente acompanha no dia a dia. Com certeza. Bom, na sexta-feira, no dia de lançamento da abertura da Semana Nacional do Trânsito, junto com a Polícia Rodoviária Estadual Farroupilha, o CFC Farroupilha também promoveu uma ação de conscientização ali para os motoristas que passavam de frente ao posto da 122, né? Isso é uma ação motivada pelo Detran, né, em que nos concitou para que uníssemos esforços algumas outras entidades nesse sentido, para que se trabalhasse um pouco mais a empatia no trânsito. Então estendemos esse convite à Defesa Civil e também ao CFC Farroupilha, né, o CFC prontamente, como sempre foi, né, muito solícito nessas questões de conscientização, se aliou a nós nessa participação. A Defesa Civil também se fez presente e aí tivemos um pequeno período do dia da sexta-feira em que se voltou um pouco mais para chamar a atenção do condutor, se foi entregue também a essas pessoas que participaram conosco um material lúdico ali, explicativo e sugerindo e um pouco que as pessoas tenham um pouco mais de empatia realmente com relação ao próximo, né? Não só eu e tu quando estamos caminhando na calçada, mas também um condutor ao lado do outro na rodovia, um condutor ao lado do outro quando parado na sinaleira, né? Que se não se tem aquela asseveridade, aquela competição, ou às vezes até mesmo aquela raiva, né, na direção do veículo, em que nós traduzimos nosso dia a dia corrido, as pessoas estressadas e acabam traduzindo isso para a condução e a própria competição entre um condutor e outro. Isso reflete nos acidentes quando eles acontecem. Poderíamos dizer que empatia e, acima de tudo, respeito, mais respeito no trânsito, são dois fatores fundamentais? Sempre foram fundamentais. Nós precisamos disso em qualquer convivência. Com né? certeza. Não só no trânsito, mas lá nós sentimos um maior reflexo, porque a violência, quando isso não se consegue se conciliar, é muito grande. Então esses acidentes, eles são violentos. Qualquer batida hoje, embora, né, vou falar batido, né, para falar num termo bem comum, né, ou qualquer acidente que aconteça, embora toda a tecnologia que eu disse que nós temos, toda a segurança agregada hoje aos nossos veículos, ele deixa um resultado muito negativo. Nós falamos em 22 mortos esse ano na micro-região de Farroupilha, atendida por Farroupilha, mas nós estamos com quase 300 pessoas feridas nesse período. Então, aí está o resultado, né, dessa severidade toda. Infelizmente, isso aconteceu e vem acontecendo e vem se repetindo. Mas da mesma forma que se repete, nós incessantemente trabalhamos para tentar diminuir cada vez mais, né, esses sinistros todos. Com certeza. Até porque daqui a pouco as pessoas ainda, me parece, acabam utilizando o trânsito como válvula de escape para N situações que acontecem na sua vida, e aí a pessoa está atrasada, não sei o quê, quer tirar vantagem em cima do trânsito. Ao invés de trafegar a 60 por hora, vai dar a 100 por hora. Acha que vai tirar muita vantagem, mas não tira vantagem no frigir dos ovos, né? Eu acho que eu já citei um exemplo desses. Eu fiz uma viagem uma vez a Porto Alegre, em que eu saí de Farroupilha ao lado de um caminhão dos Correios, e lá estava escrito, né, 80 km por hora. Eu estava apressado, não tenho vergonha de dizer isso, né? E em alguns momentos eu coloquei uma velocidade maior. Mas entrei na 116, entrei em Porto Alegre juntamente com o caminhão que saiu daqui a 80 km por hora. Ou seja, é uma ilusão nós acharmos que nós vamos ganhar muita coisa no momento que exageramos na velocidade. E sim, nós agregamos, foi risco, né? O tema da Semana Nacional do Trânsito é exatamente isso, né? Reduza riscos e proteja a vida. Mas hoje nós percebemos que nós estamos muito mais valorizando a facilidade e esquecendo de pesar o risco que nós agregamos a isso. Então, nós, naquela imaginação de ganharmos alguns segundos, alguns minutos, exagerando um pouco em regiões que não dá para exagerar,
com as condições que nós temos de rodovias, com as características que nós temos de rodovias, ou até mesmo na área central, né? Sim, sim. Em que nós temos um conflito muito grande de pedestres e veículos também. Então, nós não pesamos isso no dia a dia. É natural, porque as pessoas, elas têm a sua convivência, elas têm o seu dia a dia, cada um pensando nos seus negócios, nos seus afazeres, nos seus problemas, né? E esquece de uma atençãozinha maior ali. Quando é que nós vamos perceber isso? No momento que nós nos envolvemos. E no momento que nós nos envolvemos, quando nós não somos o mais vitimado, nós percebemos o outro muito vitimado. E aí já é um pouco tarde, né, pois nós já estamos com a consequência de algum momento que nós deixamos de tomar, algum movimento que nós deixamos de adotar, alguma atitude que nós deixamos de ter anteriormente a isso. E aí sim nós vamos pensar em tudo o que aconteceu. Mas a partir daquele momento não temos mais o que fazer a não ser, né, conviver com as sequelas do resultado, né, daquele sinistro ali, todo o que nós presenciamos. Agora, até a próxima sexta-feira, mais alguma ação estará sendo desenvolvida pela PRF Farroupilha, em conjunto com outros parceiros também, voltada para a Semana Nacional do Trânsito? Várias ações, né, estão programadas pelo Comando Rodoviário em nível estadual, e Farroupilha não é diferente também, não serão ações. Não é uma ação tão grande como a de sexta-feira, que envolveu mais público, né? Até pelo período que nós estamos, nós não podemos também expor ninguém a risco, mas algumas ações pequenas vão acontecer, que são pequenas, são simples paradas de veículos com também a entrega desse material ilustrativo, né? Colocando algumas questões, dando algumas dicas de condução de veículo e algumas dicas de comportamento também no trânsito. Com certeza. Na volta nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da educação e do comportamento ao volante, porque tudo passa por aí. É um ato dirigir, é um ato de extrema responsabilidade, é um ato em que a gente realmente tem que concentrar naquela atividade e a gente insiste, eu vou dizer isso, a gente insiste todo lado aqui do comandante da Polícia Rodoviária Estadual, mas a gente insiste, acontece comigo também, em querer atender telefone celular, em falar ao celular, em fazer daqui a pouco manobras, enfim, ultrapassagens indevidas, em desrespeitar a sinalização. Não, porque eu conheço o seu local, eu passo por aqui todos os dias, não tem problema. Daqui a pouco, quando a gente acha que conhece tudo, a gente não conhece nada. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia, edição de hoje aqui pela nossa TV Serra. A Uralcim agora está aqui em Farroupilha, a número 1 de implantes dentários do Brasil, e a Uralcim, juntamente com a odontologia, vai evoluindo e buscando o melhor para os nossos pacientes. Além dos implantes, a gente trabalha também com a harmonização facial, toxina botulínica, lentes de contato, preenchedores, sempre pensando no melhor para você. Então, se você quer uma melhor mastigação, um sorriso, vem para a Uralcim. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. A Central de Rações atua no segmento de comercialização de rações e acessórios para pequenos animais. Com uma ampla loja em Farroupilha, tem um mix completo de produtos para o seu animalzinho de estimação. Aqui você encontra também caminhas, acessórios em geral e medicamentos para cães e gatos. Presente em Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves, a Central de Rações está consolidada no mercado pela
pela qualidade, variedade e bom atendimento. Venha para a Central de Rações em Farroupilha e encontre tudo o que você precisa na Avenida Santa Rita, atendendo de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia e com teleentrega pelo fone 54 3412 0958. Por você, a Unimed busca fazer o melhor a cada dia. E é por você que criamos o Espaço Mais Saúde, uma ampla e moderna estrutura no coração de Caxias do Sul, com um cuidado completo em saúde, para quem busca proteção, qualidade de vida, acompanhamento integral, facilidade e um novo jeito de cuidar da saúde. Novo Espaço Mais Saúde Unimed. Por você, estamos ainda mais completos. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia. Estamos na TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. Semana Nacional do Trânsito é a pauta do momento, com a presença do comandante da Polícia Rodoviária Estadual de Farroupilha, o Tenente Marcelo Stassak, é o nosso convidado no dia de hoje. Tenente Stassak, eu gostaria agora de entrar um pouquinho nessa questão do comportamento que nós motoristas temos no trânsito. E claro, aqui eu vou dizer que tem pessoas que têm um bom comportamento, tem pessoas que têm um comportamento razoável e tem pessoas que precisam, motoristas que precisam melhorar muito o comportamento no trânsito. O comportamento que a gente tem quando está guiando um veículo, quando está no trânsito, é o resultado da qualidade do trânsito que nós vamos ter? Comportamento é tudo na vida hoje. Não é só no trânsito. Claro que o tema nós estamos debatendo o trânsito. Mas quando se fala em comportamento, temos que falar em cultura, né? Temos que falar em sociedade, temos que fazer a concepção de cidadania hoje, do que nós realmente queremos. Pois uma coisa é falar, outra coisa é escrever e outra coisa bem diferente é nós exercitar e praticar isso. Nós, infelizmente, ainda estamos muito no conversar, no dialogar e muito pouco no praticar. Eu quero exigir do outro um comportamento conforme está escrito, mas o meu comportamento não é exatamente aquele que eu exijo do terceiro. Isso é notório, é notório. É aquele ditado, faça o que eu digo e não o que eu faço. E não o que eu faço, exatamente. E aí nós temos um grande problema. O que realmente a sociedade quer para ela hoje? No momento que isso muito criticado, e a polícia é sempre a bola da vez, né, quando se fala em cobrança de alguma coisa. Eu não aceito quando eu sou fiscalizado e sou autuado por algum motivo. E essa culpa dessa autuação é transferida para a polícia e eu não assumo, em grande maioria das vezes. O que nos parece hoje, traduzindo em palavras bem claras, é o policial que está na hora errada no momento errado. E não é a minha falta que foi o gerador daquele ato. Então hoje, se eu parar um veículo, pode ser na frente do meu quartel, parar um veículo e constatar que ele, como o passageiro dele, enfim, está sem cinto de segurança, a culpa é do policial que parou ele naquele exato momento que ele estava sem cinto, porque a desculpa é a mesma. Eu sempre uso, agora eu só não usei porque eu fui ali, é 5 minutos, é 2 minutos, né? Mas tu vai me multar mesmo? E digo, a polícia não multa, ela apenas autua. Quem vai multar depois é o Detran. Né? Ela apenas conta um fato que aconteceu. Sim.
uma infração. Uma infração de trânsito depois vai gerar todas as consequências. Estou falando um exemplo bem simples, né? Sem falar dos mais graves. Então, a questão da fiscalização de velocidade também que é muito debatida. Isso tudo falando em comportamento. Claro, nós sabemos... Vira e mexe, vem à tona a questão dos limites de velocidade entre Farroupilha e Caxias do Sul, né? Por quê? Não é novidade nenhuma a variação que nós temos dessa sinalização. Nós conversamos com o DAER, estamos tentando equalizar isso, mas é difícil porque a característica da região não permite, e aí nos traz sempre aquela dificuldade para mantermos, né, qual o padrão. Mas enfim, todos nós sabemos, nós habilitados, né, nós cidadãos educados, passamos por um curso de habilitação, tiramos a nossa carteira nacional de habilitação e, em tese, somos conhecedor da regra que nos rege. Nós sabemos também que aquela placa que está ao longo da rodovia é uma regra pré-estabelecida para que se exerça aquele certo comportamento. Agora, se lá na frente uma viatura da Polícia Rodoviária estiver com o radar na mão, o policial, né, estiver com a viatura lá, estiver com o radar na mão, e eu passar um pouco acima da velocidade, o errado é aquele policial que está lá naquele exato momento em que eu acelerei um pouco mais. Não eu que não tive o comportamento, né, voltando ao tema do comportamento, não fui eu que exagerei. É o policial que está no momento errado e na hora errada. Então, acho que quando você fala em comportamento, nós necessitamos muito partir dessa análise muito inicial de qual é realmente a educação que a sociedade quer para ela. O que nós queremos para nós. Se nós queremos regras para bonito e tá só no papel e só para eu poder cobrar do terceiro, ou se eu realmente quero regras para estar no papel, eu conhecê-las e eu as respeitar. Então, é muito difícil desassociar isso quando se fala comportamento de cultura social, do que nós realmente queremos. Hoje nós não tem como não acompanhar o noticiário, não ver algum problema com a política, né, algum caso de corrupção, enfim. Mas quando a gente analisa um pouco mais a fundo isso, quem está hoje na política são nossos representantes, foi nós que elegemos. De onde é que eles saíram? Saíram do seio social nosso, né? Saiu daqui, do nosso convívio. E não é nada mais do que o reflexo que nós temos. E esse é um exemplo que eu dei. No momento que nós não respeitamos uma regra imposta, pode ser a mais simples que seja, mas que o resultado lá na frente pode ser muito grave, eu não tenho nem como exigir um comportamento diferenciado daquela pessoa que eu escolhi para me representar. Com certeza. Até porque quando a gente fala em comportamento, o ser humano ainda é especialista em querer bancar o tal e dizer que ele é que tem o comportamento e quem tem que melhorar é sempre o outro. A gente nunca precisa melhorar. Só que é o contrário, muitas vezes a mudança ela tem que partir de nós mesmos, né? Então, a questão do trânsito é uma questão, volto a dizer, muito séria, porque a gente insiste ainda, e isso está provado por A mais B por 1 mais 1 que é igual a 2, que não dá para dividir a atenção do trânsito com outras atividades, né? O dirigir, ele é difícil. Ele nos parece fácil no momento que a gente vai pegando a prática. É a mesma coisa que nós escrevermos, né? Nós lá na primeira série temos aquela dificuldade de corear as letrinhas, sim, né? Como nós dizia. Depois, com o tempo, a escrita vai saindo meio que ao natural, depois tu vai comendo letras, enfim, sai, né, uma facilidade incrível. E quando tu vê, tu escreveu todo um texto, né, não respeitou regra gramatical nenhuma, se tu for realmente analisar, ele está todo errado. Da mesma forma, é a condução do veículo. No início é aquela dificuldade, aquela tensão, parece ruim, não dá, não acerto a marcha, né, apago o veículo, não mantenho uma direção correta, mas com o tempo, isso vai nos tornando fácil, pois nós vamos exercitando e esquecemos de pensar naquilo que foi nos ensinado lá no início. Então essa prática nos transfere uma sensação de segurança muito grande e essa sensação de segurança nossa... Ela é falsa. Exatamente, ela é falsa, ela não traduz na direção segura. Então às vezes é interessante um certo medo, uma certa insegurança. Isso digo insegurança para não se achar o as do volante, né?
Porque a pessoa insegura também ela é complicada, às vezes ela deixa a desejar. Mas uma insegurança a nível de não nos achar o as ou o piloto ou o sabedor de tudo, para que nós não deixamos de dar atenção aos índices de risco que nós estamos inseridos no momento que se pega, principalmente uma rodovia movimentada. Quando a gente fala nessa questão da direção defensiva, eu sei que a gente já tratou isso em outras ocasiões, mas eu faço questão de bater novamente nessa tecla. O que é uma direção defensiva? O Leandro, motorista, tendo uma direção defensiva, que condutas ele deve ter? O próprio nome diz. A direção defensiva é dirigir se defendendo. Só que não só se defendendo, defendendo o outro também. O dirigir defensivamente é pensando lá na frente, para ver como é complexo a questão do dirigir, né? Além de todos os cuidados da direção do veículo, das marchas que eu tenho que fazer, né, do cuidado, eu tenho que pensar que lá na frente pode acontecer algo inesperado. Pode um caminhão perder os freios, pode um outro veículo perder a direção e invadir a pista contrária, pode alguém... por problema mecânico, parar repentinamente à minha frente, pode uma criança sair correndo atrás de uma bola e o motorista da frente frear ou bater atrás dele, ou na minha frente mesmo, essa criança passar. Então tudo isso tem que passar pela minha cabeça, e isso é dirigir defensivamente, pensando que alguma coisa ali na frente pode fugir da normalidade. E o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha reação? Eu estou preparado para, em frações de segundo, ter uma atitude para evitar um mal maior? Eu tenho esse cálculo feito, né? Eu tenho noção da distância que eu estou do veículo da frente, para que se ele precisar parar lá na frente, eu consiga parar antes de bater na traseira dele. Isso tudo precisa ser levado em conta. E a direção defensiva realmente traz isso, para que nós dirigimos pensando nas consequências futuras, ou em algo que possa acontecer. Claro que não podemos levar isso ao extremo, né? Claro. Uma coisa muito fora do paranoia. comum. Mas tem que... Isso, exatamente essa palavra que não me veio, não é uma paranoia. Mas pensando que isso é possível de acontecer, e acontece, todo dia acontece. Temos que estar preparados também para se acontecer, né? Esse ano aconteceu com mais de 500 pessoas aqui, só no que é atendido pela Polícia Rodoviária de Farroupilha. Ou seja, não é pouco. Sim. Nós estamos em setembro, o mês 9 vezes 3, 270, não estamos nem a 300 dias, eu acho, né? Não, 9 vezes 3, 270, 280 dias. Próximo de 300 dias, ainda não chegamos a 300 dias. Aconteceu com mais de 500 pessoas, ou seja... Uma média quase de 2 por dia. Quase 2 por dia, então, para ver como não é nada impossível. Sim. Isso é registrado, tem muita coisa que não é, isso é registrado conosco, né? Tem muita coisa que não é registrada, tem muita coisa que é registrada na Polícia Civil, enfim. Então tem muitas circunstâncias envolvidas em que é preciso estar na cabeça do condutor para que ele consiga praticar uma direção defensiva. Mas isso também vem com o tempo, e aliada a essa está a insegurança, e aí eu me refiro à insegurança de ser o motorista perfeito. Ou seja, uma direção defensiva é ter consciência que eu não sou um motorista perfeito e que ali na frente eu possa ter que tomar alguma atitude sem nunca ter treinado para isso. É mais ou menos nesse sentido, né, que se trabalha a direção defensiva, em que todos nós precisamos adotar em qualquer via de circulação, seja ela urbana, seja ela rural, né, uma rodovia movimentada, uma estrada, enfim, aí de chão pelo interior. Com certeza. Ainda, Tenente Stassak, a questão do excesso de velocidade e o desrespeito à sinalização das nossas rodovias são os dois principais fatores que geram acidentes aqui na nossa região? A velocidade está muito intrínseca com a violência do que acontece. Então, qualquer descuido desse que nós comentamos até agora, se nós aliarmos ao excesso de velocidade, na verdade, com qualquer velocidade já vai ser uma violência, né? Vai ser violento, porque hoje, se nós caminharmos na calçada, nos batermos, né, a gente já sente. Sim. Então, imagina multiplicando isso algumas milhares de vezes. Com qualquer velocidade já vamos ter problemas. Porém, a engenharia estudou algumas formas de amenizarmos esses efeitos. E aí se coloca aquelas regras, né, em determinado momento, aqui eu posso ir até X velocidade, que caso alguma coisa aconteça, a minha chance de reação é maior do que se eu ultrapassar esses limites. Porém, e o problema é
que nós estamos nos colocando na cabeça que nós conhecemos tudo. Eu fui 1 milhão de vezes a Caxias e voltei, nada me aconteceu. Então, não vejo risco nenhum de subir a Julieta a 120, a 130, né? Falando aqui regionalmente. Embora tenha uma placa ali que é 60 km por hora. Houve todo um estudo de engenharia para aquela curva. Alguém pesquisou, recalculou e sabe que não dá para subir ali seguramente, e ainda assim seguramente é com um fator de risco agregado, acima daquela velocidade. Mas se eu colocar um radar hoje ali, raros serão, né, os condutores que realmente respeitam aquele 60 que está ali limitado. Então nós temos que ter muito essa consciência. A velocidade hoje é um campeão de autuações. Se nós pegarmos os índices, é astronômico o número de pessoas ou de condutores autuados por essa infração, alguns repetidamente, e aí nós vamos lá, né, na perda da carteira, mais lá na frente, mas ainda assim insistimos em incidir nessa, em tese, pequena falta. O porquê? Pela consciência do nada me acontece, e pela consciência que só quem precisa respeitar é o terceiro e não eu. Com certeza. Bom, para concluirmos o programa Tenente Stassak, como eu sempre faço isso com a presença do Tenente Stassak aqui nos estúdios, deixe algumas dicas, algumas orientações nesta câmera para quem está nos acompanhando também. Enfim, é aquela coisa, a gente sabe, pode saber muita coisa, mas a gente nunca sabe tudo de tudo. Nem nunca vamos saber tudo de tudo. Primeira mensagem que nós sempre deixamos, espírito de desarmado. No momento que assumir o veículo, se desarme. O trânsito tem números de guerra, mas não é uma guerra. Se fosse assim, nós éramos os soldados, e quem é que morre na guerra, né, são os próprios soldados. Segundo, respeito às regras de trânsito, acredite na sinalização. As rodovias não são as melhores? Não estão nas melhores condições? Não estão, mas é a que nós temos. Então, nosso comportamento nela tem que ser de acordo com as situações que nós estamos presentes. Não adianta eu ficar reclamando que a 122 está esburacada e mesmo assim manter um comportamento numa rodovia perfeita. Então, respeito às regras, respeito às condições que nos são apresentadas, respeito ao outro condutor também, direção defensiva nos modos que nós conversamos até agora, nunca demais exercitar, e esse exercício é onde? É na nossa cabeça, é no nosso consciente, não é realmente na prática. E sabermos que nós não somos pilotos, nós somos motoristas. Todos participamos de um aglomerado, que é o trânsito. E aí é pedestres, é veículos, e seja esse pequeno, médio ou grande, mas somos todos de um mesmo aglomerado com um único objetivo, chegar no destino com saúde e retorná-lo também, né, sãos e salvos. Com certeza. Tenente Marcelo Stassak, da Polícia Rodoviária Estadual Farroupilha, mais uma vez, obrigado pela presença aqui nos estúdios, foi muito bom e com certeza, se nós conseguirmos fazer com que você que está aí do outro lado consiga refletir um pouco e ter uma pequena mudança no seu comportamento no trânsito, já valeu a pena todo esse programa também. Obrigado pela presença, obrigado. Sempre que precisar, estamos à disposição. Da mesma forma, estamos à disposição. Sempre importante essas mensagens que nós passa, né, para por menos pessoas que nós atingindo poucas, isso se multiplicando, nós já temos agentes multiplicadores, né? Com certeza. Obrigado, Tenente Marcelo Stassak, comandante da PRF Farroupilha, posto da Polícia Rodoviária Estadual de Farroupilha, na Semana Nacional do Trânsito. Então a gente realmente tem que se cuidar, proteja-se, evitar o risco. Nós não podemos achar que a gente é capaz, que a gente resolve tudo, que a gente sabe tudo. É bom ter otimismo, mas também não vamos ter ao excesso, porque a falta prejudica e o excesso também não é positivo, ele é maléfico. Então, trânsito é ato de responsabilidade, é ato em que nós precisamos ter cada vez mais. Eu também parto daquela teoria de que no trânsito, primeiro a gente tem que se defender dos outros, se cuidar dos outros, mas ao mesmo tempo, nós cuidarmos também, ajudarmos com que a gente consiga promover segurança junto aos outros. Então, trânsito, responsabilidade, atenção e atitude. Ficamos por aqui com a nossa entrevista do dia, voltamos a fazer uso da máscara. A nossa máscara
é o nosso EPI fundamental para usarmos, para termos no nosso dia a dia. Enfim, não saia à rua sem o uso de máscara. Se você sair à rua sem o uso de máscara, você estará se expondo demasiadamente. E falta também a sua atitude enquanto cidadão nesse momento. A todos um grande abraço, até a nossa próxima entrevista do dia aqui na TV Serra. Nossa gente se vê por aqui.